é que se consegue travar estes fenómenos? À luz do direito, Dr. João Massano. Eu diria que, como o Henrique disse bem, eu penso que o mais importante aqui é acabar com a sensação de impunidade que existe, infelizmente, em muitas situações, porque, de facto, este tipo de atitudes, no meio da rua, aos disparos, uns aos outros, só revela que eles acham que estão numa posição de tal impunidade que nada lhes vai acontecer. Porque, repare, não era a pessoa que queriam matar, mas também não me parece que, se calhar, eles tivessem sequer ponderado essa possibilidade, porque uma pessoa que desata hostis no meio da rua é óbvio que pode apanhar quem quer e quem não quer. E portanto, conformam-se com esse resultado, não é? Conformam-se com esse resultado, o que significa que, mesmo não querendo matar a pessoa que infelizmente veio a falecer, eles são, naturalmente, responsabilizados pelo homicídio. Um mau resultado neste caso, a Sandra, como a vítima mortal neste caso, que deixa uma filha menor, ela tinha 31 anos. Dr. João Massano, começando por ti, um comentário em relação a esta situação, esta rixa que envolve aqui o filho de Marco Aurélio também, de qualquer maneira, a advogada dizendo que ele foi apenas identificado como testemunha. É mais uma situação do que falámos há pouco, que é a utilização de armas indiscriminadamente no espaço público, independentemente de quem pode ou não ser atingido no meio dessa rixa, porque de facto a sensação que existe, e felizmente parece que estamos a ter alguns sinais de mudança, é que este tipo de rixas, por exemplo, legitimadas por futebol ou claques ou coisa que o valha, é algo que tem sido aceite comumente e não tem tido uma repressão muito grande. Esperemos que, com as mudanças que têm acontecido nos clubes de futebol, estas pessoas passem a ser mais responsabilizadas e que os tribunais consigam pôr cobro a estas situações, porque acho é essencial que não haja impunidade nestas situações e que sempre que há utilização de armas no espaço público, sejam armas brancas ou armas de fogo, a polícia consiga deter quem as utiliza e depois os tribunais consigam punir quem assim se comporta. Parece difícil, Henrique, não pegarmos aqui ou não olharmos aqui para a situação deste acesso cada vez mais facilitado às armas brancas, não é? Dr. João, queria acrescentar qualquer coisa. É só uma coisa muito rápida, que é o seguinte, eu tenho, infelizmente, jovens que têm processos de crime por causa da facilidade de acesso a armas brancas pela internet, que eles nem sabem que são crime. Ou seja, acham que são umas facas bonitas, encomendam pela internet, depois na alfândega há a denúncia ao Ministério Público, aquilo tudo segue. E neste caso faz sentido haver, por exemplo, processos de crimes, não era mais fácil informar as pessoas? E depois quem, nestes casos, quer fazer a aquisição dessas armas, também o consegue muito facilmente, porque está à distância de um clique. Mas aqui está a falar de uma alienação total? Nesse sentido? Não, é que há pessoas, por exemplo, que na internet fazem a aquisição. Eu tenho jovens que tenho estado a defender, que têm processos de crime porque fizeram a encomenda, por exemplo, de uma faca que era proibida em Portugal, mas que conseguiram, com um mero clique, adquirir através da internet e nem fazem ideia que é crime. E depois prossegue-se um processo de crime que, neste caso, não faz sentido porque as pessoas nem sequer tinham qualquer conhecimento de que aquilo era ilícito. E isso é um alerta que eu deixo aos jovens, antes de comprarem armas brancas na internet, por favor, muito cuidado, porque podem ter um processo de crime e sem saber porquê. Fica então este ponto, por um lado, este acesso facilitado às armas brancas, mas também, como o Henrique dizia, trata-se do filho de Marco Aurélio, que continua detido, e também pelo facto de se aprender, como dizia a Sandra, por modelagem, ou seja, essa reprodução, no fundo, de comportamentos. Que tinhas concluído, Dr. João Massano, de qualquer maneira, aqui pegando nas palavras do Henrique ainda inicialmente, o que é que pode explicar estes atrasos nos prazos, do ponto de vista do cumprimento por parte do Ministério Público? Eu creio que o que acontece, ou excesso de trabalho, ou por simplesmente não estavam ou não verificaram que o prazo estava a decorrer e deixaram ultrapassar isso. Provavelmente foi o que aconteceu, mas eu queria, em relação ao que o Henrique disse, também salientar o seguinte. É claro que existe uma desproporção entre as agressões feitas por homens e por mulheres, mas não creio que seja tão baixo como o número das estatísticas parece indiciar, porque de facto a vergonha de um homem assumir que foi agredido pela mulher também leva a que muitos homens possam não vir a apresentar queixa. Há muitos casos nas chamadas cifras negras, não é? Exatamente. E depois também há outra coisa que eu queria salientar só para terminar, que me parece, pelo que foi aqui dito, também que os vizinhos atuaram e acho que isso também é importante salientar. Sim, é verdade. Vamos avançar.